Boa noite, meus irmãos. Salve Maria. Deus abençoe todo mundo. Eu me chamo Rafael, faço parte deste grupo de oração e hoje nós estamos aqui para mais uma live, mais um grupo de oração online, né? Então vamos aguardar um pouquinho os irmãos chegando. Enquanto isso, nesse clima de quaresma de São Miguel Arcanjo, dirijamos-nos a Ele, pedindo a intercessão dEle pelas nossas famílias e por esse grupo de hoje. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, temos muito a agradecer. E nesse momento agora inicial, quero convidar a você a agradecer pelo dia de hoje, pela sua vida, meu irmão. Você tem muito que agradecer, nós temos que agradecer. Ainda que nós não percebamos, diante dos obstáculos da vida, das nossas batalhas diárias, temos sim muito a agradecer. Então eu te convido a fechar seus olhos, já se colocando na presença de Deus em oração. Vamos agradecer. Eu agradeço pela minha vida, Senhor. Eu agradeço pelo dia de hoje. Mais um dia que o Senhor me concede para buscar a sua presença. Sim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua paz. Eu preciso da Tua presença, do Teu Santo Espírito. Sim, Senhor, hoje, em que nós precisamos tanto de famílias santas, trataremos hoje deste tema tão importante. Senhor, conduza-nos para que as nossas famílias sejam verdadeiramente católicas, santas, que busquem a Sua face. Que nós não nos afastemos de Vós, Senhor. Dai-nos a Tua unção, a Tua graça. Sim, Senhor, eu Te agradeço pelo dia de hoje, pela minha família, pelo meu emprego. Te agradeço por tudo, Senhor. Só a Vossa misericórdia nos alcança. Só por Vossa misericórdia nós estamos aqui, Senhor. Nós podemos nos dirigir a Vós. Vós que por amor nos criastes e para amar nos criastes. Queremos reproduzir, queremos entregar de volta, reproduzir esse amor na vida dos irmãos. E para Vós, Senhor, criaste-nos para amor, por amor e para amar. Queremos reproduzir, queremos corresponder a esse amor. Mas nós somos fracos, Senhor. Por isso nós pedimos a Sua unção, a Sua graça. Venha em nosso auxílio, Senhor, para que as nossas famílias sejam santas. E aqui, Senhor, nós pedimos a Tua graça, o Teu Espírito Santo sobre as famílias, sobre a minha família, Senhor, para que nós consigamos buscar a Ti, mesmo em meio às dificuldades, nesses tempos difíceis de pandemia, Senhor, em que tantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. O que dizer da espiritual, né? Muitos se afastaram da Sua igreja, muitos se afastaram da Sua presença, Senhor. Dai-nos o alívio, dai-nos o Teu Santo Espírito para que nós consigamos combater o bom combate, para que nós nos levantemos da onde nós estivermos. Se estivermos caídos, Senhor, levanta-nos. Dai-nos o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. Sim, Senhor, nós pedimos agora por aqueles irmãos que estão desesperados, que estão com depressão. Senhor, alcance-os. Nós pedimos agora, Senhor, alcance-os com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua paz. Venha em auxílio daqueles que já estão desesperados, que já pensaram em tirar a sua vida. Como recentemente eu ouvi no rádio, uma esposa de família dizendo que o seu marido já tinha escrito uma carta se despedindo, porque já não aguentava mais essa pandemia, as dificuldades na empresa. Senhor, alcance-o, que ele não faça isso. Vós sois o Senhor da vida, vós sabes de tudo, Senhor. Alcance essas famílias, o que elas precisam espiritualmente, materialmente, Senhor. Nós clamamos o Teu poder, as Tuas chagas preciosíssimas, o Teu Santo Espírito.
Kiria laralabaria 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 laralabaria. Kiria laralabaria 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 laralabaria. Alcance o Senhor. Kiria laralabaria 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 laralabaria. Livrai-nos, Senhor. Kiria laralabaria 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 laralabaria. Kiria lalaria 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 laralabaria laralabaria laralabaria. Kiria laralabaria 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 laralabaria. Sim, Senhor. Para que as nossas famílias, que hoje em dia buscam tanto a glória terrena e não a futura, Senhor, e não a que importa, Senhor, e não a que não passa, a vida eterna. Que as nossas famílias católicas, Senhor, busquem ajudar no discernimento vocacional dos seus filhos, que já não apenas incentive a ser profissionalmente bem-sucedido na terra, com profissões terrenas, mas que também, muito importante, mas que sobretudo nós incentivemos nossos filhos a buscar o céu, que mostremos as vocações elevadas do sacerdócio, do matrimônio, as vocações religiosas, meu Senhor. Alcance-nos, Senhor, para que as famílias católicas acordem, para que elas também busquem incentivar vossos filhos no caminho da santidade, que não deem somente o pão material, mas sobretudo o espiritual, Senhor. Venha em nosso auxílio, transformai-nos, Senhor, renove o nosso coração. As famílias que já não buscam mais a Ti, que se afastaram da Santa Igreja Católica, que estão perdidas em outras religiões, ou que estão perdidas mesmo sem ir à igreja, né? Senhor, alcançai-nos, Senhor. Eu peço agora a Sua misericórdia sobre as nossas famílias, para que nós busquemos mais a Vós, busquemos mais a Sua presença, busquemos ser famílias santas, segundo o Teu sacratíssimo coração, Senhor. Nós pedimos aqui a intercessão da Virgem Maria, representada aqui por Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ela que nos apresenta a Eucaristia, ela que nos faz sermos almas verdadeiramente eucarísticas. Mãe Santíssima, vós que fostes toda de Deus, sem reservas, ensinai-nos a buscar a Deus como a Senhora, sem reservas, sem amarras, que nós busquemos verdadeiramente a Deus. Mãe, nós não conseguimos com as nossas forças, nós somos fracos, diante das dificuldades nós fraquejamos, das tribulações nós afastamos-nos de Deus. Não, Mãe, vós que sois a fidedigna esposa do Espírito Santo, que sem Ele nada é santo, nada é belo, intercedei por nós para que o seu divino esposo recaia sobre as nossas famílias. Peça, irmão, na sua casa agora, o Espírito Santo sobre a sua família, sobre o seu marido. Famílias que há muito já não se falam. O pai não fala com o filho não fala com o pai. O marido dorme brigado com a esposa. Não, Senhor. Mãe Santíssima, vós que sois componente, que sois integrante da Sagrada Família, modelo e exemplo de santidade, ensinai-nos a instalar a paz. Vós que sois mãe de misericórdia, vós que sois rainha da paz, instalai a paz nas nossas famílias, para que nós consigamos, unidos em Deus, buscarmos a santidade. A santidade que é só isso que importa. Fizeste-nos, Senhor, por amor e para amar. E amamos verdadeiramente a vós, se buscarmos a santidade. Então, Mãe, intercedei por nós, vinde em nosso auxílio. Meu irmão, coloque a mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração nesse momento. E agora vamos rezar para que o nosso pensamento, o pensamento do pai de família, seja conforme São José, trabalhador, que buscava a presença de Deus, que buscava ser fiel à Sagrada Família. Sim, Pai. Agora, pai de família, você coloque a mão no seu coração, na sua cabeça, e peça a Deus que o Espírito Santo venha sobre vós, para que você já não pense mais os pensamentos terrenos, mas tão somente os de Deus, para que você busque somente a santidade e levar a sua família para o céu. Sim, se você não consegue, peça isso que nós estamos fazendo, peça a graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre o meu coração, e fazer com que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, para que eu pense o que Deus pense, quando Ele pense, e sempre o que Ele pense.
Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre a minha alma, e fazei-me uma nova criatura, segundo o teu coração. Siria labaria, laralabaria, 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 laralabaria. Clame, meu irmão. Kiria laralabaria, 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 laralabaria. Kiria laralabaria, laria, 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 laralabaria, laralabaria. Vem, Espírito Santo, sobre os pais de família. Vem, Espírito Santo, agora você, mulher, mãe de família. Que você consagre os seus filhos a Deus, que você consagre a sua família a Deus por meio de Maria. Entregue ela pelo Espírito Santo, ela que é a esposa do Espírito Santo. Entregue a sua família agora, meu irmão. Entregue ao sacratíssimo e imaculado coração de Maria. E assim nós rezamos, mãe, pedindo sempre a tua proteção, a tua intercessão. Que a Senhora nos ensine a ser almas eucarísticas, almas santas, que busquem o céu. Debaixo de vossa proteção nós nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como forma de saudar de fidedigno Espírito Santo, rezemos o Veni Creator, essa oração tão poderosa que a Igreja nos ensina. E assim nós pedimos já ao Espírito Santo sobre o irmão que irá pregar para nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte vivo fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos hoje a vossa paz. Se pela graça nos guiar, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós, entre todas as nossas famílias e o perigo. Agora eu quero chamar o nosso irmão Anselmo, para que ele vai pregar a palavra de Deus para nós. Irmão, você já está por aí? Se você, irmão, quando você entrou na live, se você ir lá e clicar entrar na live, acho que você consegue. Consegue convidar ele? Meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me governa, me ilumina. Amém. Salve Maria, meu irmão, a paz de Jesus e o amor de Maria. Salve Maria, a paz, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Que bênção. Irmão, que alegria poder estar com vocês, né, nesse grupo de oração, para proclamar a palavra de Deus e que a palavra do Senhor possa gerar frutos, né, na nossa alma, no nosso coração, principalmente no matrimônio. Amém, meu irmão. Só para que as pessoas saibam, como eu já havia conversado com você, eu gosto de dizer isso, né? O nosso grupo de oração Filhos de Maria, não tenho dúvidas em dizer isso por todos os servos, que nós somos frutos da missão de Deus, né? Eu, meditando isso hoje, eu pensava o seguinte, que lá no fundo do Sagrado Coração de Jesus tem um espaço, e esse espaço é da missão de Filhos, e de lá nós todos saímos. Então, meu irmão, é uma grande alegria quando vem uma pessoa da missão de Cheios aqui pregar para nós, porque nós nos sentimos em família, porque nós saímos dali. E a gente não tem palavras, irmão. Eu só tenho a agradecer pelo seu sim. Agora eu deixo com você aqui, no final eu volto para a gente conversar novamente, tá? Você pode se apresentar e agora é com você. Mas é uma grande alegria para nós
Nós, dos Filhos de Maria, estamos à disposição de vocês para o que precisarem e nós pudermos ajudar. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus. Que alegria, né? Saber que a Missão Encheios cooperou para que nascesse esse grupo, né? Para que tivesse um grupo que é exatamente a nossa missão, né? Formar discípulos melhores que nós mesmos, formar discípulos para a igreja e para a sociedade e família, né? Então a gente vê em você, diante do seu testemunho, o fruto, né? Do que Deus tem realizado. Amém. Amém. Então, desde já, né, para aqueles que não me conhecem, eu sou Anselmo, sou missionário da Missão Encheios, né? Temos o cargo de cofundador dessa missão, junto com a minha esposa. Sou casado, né, com a Elisângela. Temos 3 filhos, né? O Daniel, de 10 anos de idade, que já agora em setembro vai fazer 11. Temos a Ana Vitória, de 7 anos. E temos a Lívia Maria, né, de 4 anos de idade. Então, louvado seja Deus. Essa é a minha família. E é com muita alegria, né, meu irmão, que eu estou aqui, que recebi esse convite para falar de algo muito interessante, que é família, escola de santidade. Um tema envolvente, né, um tema que nos chama a atenção para poder falar sobre ela. E com isso, também, a passagem que foi nos passado, né? Que maravilha! Então eu quero convidar você que está nos acompanhando a pegar a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Perdão. Que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo do 22 ao 33. Deveres recíprocos dos esposos. As mulheres, versículo 22, as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Estas são para nós palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, do grupo de oração, Filho de Maria, hoje falar de sacramentos e principalmente, né, entender que o sacramento ela é o sinal visível, de Deus aqui na Terra, né? É o sinal do Senhor aqui na Terra. Poder olhar, porque quando nós falamos de fé, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Quando nós olhamos para o sacramento, nós
vemos, né, a ação de Deus e principalmente no sacramento do matrimônio. E esse sacramento, ele precisa ser compreendido como o sinal para a vida de santidade da humanidade. Não é somente ali no marido e mulher, mas para a humanidade. Porque a humanidade em si, ela começa numa família. A humanidade em si, ela começa no matrimônio. A humanidade em si começa principalmente no relacionamento do namoro, né, antes de concretizar o matrimônio. Ou seja, então existe uma etapa, né, para compreender. E eu preciso dizer algo para vocês. E o demônio sabe disso. E o demônio sabe disso. E por isso a gente vê hoje a família em uma desordem. Existe uma desordem dentro da família, né, que tem alcançado uma desordem na humanidade. Porém, vamos compreender melhor, né, esta palavra que nós acabamos de proclamar. Que ela, do versículo 22 ao 24, o Senhor aqui por meio de São Paulo faz a menção às mulheres, né? As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja e seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Vamos primeiro entender esse versículo aqui que chama a atenção das mulheres, né, como esposa nesse momento. O Senhor fala que as mulheres sejam submissas a seus maridos. E é justamente aqui nesta palavra que ela é mal entendida e o sacramento não é bem vivido. Porque quando diz que as mulheres sejam submissas, dá uma impressão de algo que escraviza, né? Porque eu tenho que ser submissa. Não. Existe algo chamado missão. Chamado missão. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Oi, vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá bom. Então existe algo chamado missão. A missão, o homem tem uma missão. Por isso o Senhor diz, mulheres seja submissa ao seu marido. O homem tem uma missão de conduzir a sua família para o céu. Mas por isso a mulher é chamada a uma submissão, né? Uma submissão. A missão é do homem. A mulher tem uma submissão de conduzir os filhos para o céu. De conduzir os filhos para o Senhor. Então, esse ser submisso vem remeter também ao chamado da mulher nesta missão de levar a família para o caminho de Deus, para o caminho do Senhor. Pois o marido é o chefe da igreja, como Cristo é o chefe da igreja, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Só que tem um porém aqui, que nós precisamos compreender. E que nós, como homem, né, casados, e mesmo aqueles que não são casados ainda, né, que vão ser chamados aos sacramentos do matrimônio, se não for ao da ordem, vão ser chamados a honrar a sua casa. Porém, para uma mulher ser submissa ao seu marido, este marido precisa amar ela como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. É exatamente isso. A submissão, ela é um reflexo daquilo que o homem vive ou trata a sua esposa. O homem que trata a sua esposa bem, o homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, com certeza esta mulher o ajudará na missão de levar a sua família para o céu, ou seja, será submissa a esse homem.
Mas para isso, nós como homem, precisamos entender o nosso papel, o nosso chamado como chefe da igreja. Porque são duas partes. A primeira é entender que a mulher é submissa. E o que tem acontecido hoje no mundo é que a mulher não tem que ser submissa ao seu marido. Por isso a família está numa desordem, porque não tem compreendido a submissão. Porque o mundo grita, né, que a mulher tem que ser dona de si mesma, meu corpo, minhas regras, ou seja, e não compreende o sentido da Sagrada Escritura. Né? Se tem algo que está numa desordem, é porque existe a ação do mal para que essa desordem aconteça. Porém, meus irmãos, o que nós precisamos também compreender é que a mulher precisa ser submissa. Porém, existe um papel ainda mais doloroso para o homem, para que essa submissão aconteça. Quando no versículo 25 seguintes vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja só, o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós sabemos como Cristo amou a igreja, com amor, com sacrifício, ou seja, até a morte de cruz. Ele foi submisso ao pedido do Pai, e o homem precisa ser submisso aos mandamentos de Deus, ao chamado de Deus, para que a família esteja em uma ordem segundo os planos de Deus. Então, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós, homem, o nosso chamado é um pouco mais, tem que ter algo mais como um sacrifício a mais, para que a minha casa, para que eu possa proclamar aquilo proclamado pelo profeta, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu preciso amar a minha esposa, para que assim ela seja submissa. E juntos nessa missão de conduzir a família ao caminho da santidade. Da santidade. Como diz o tema, né? Família escola de santidade. É uma escola, né? É um aprendizado, né? Ou seja, a vivência do casal, eles vão aprendendo a se conhecer, né? Porque são temperamentos diferentes que ali se ajuntou, né? Se juntou ali para conduzir. Mas vamos dar sequência. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha a missão que o marido tem na família. É ele, Deus vai nos cobrar, Deus vai nos chamar. Ou seja, no dia do juízo final, nós devemos apresentar a nossa família, porque o cajado da autoridade foi dado para nós, como um pastor que conduz, né, a família para o céu, e devemos apresentá-la, aquela que é chamado a ser submissa. E o homem entender, né, que eu preciso amar a minha esposa, apresentar ela ao Senhor, santa e irrepreensível. Entende como nós temos um trabalho de amar e amar a nossa esposa. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne.
Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. São Paulo faz uma menção aqui, quando ele cita a passagem de Gênesis 2:24, dizendo que o homem, ele deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, para constituir esse sacramento. Ele deixará, e que nós precisamos entender o quanto a família é tão importante, o quanto a família é importante no projeto de Deus, no projeto do Senhor, quando o Senhor diz, o homem deixará pai e mãe e se unirá. Entenda uma coisa, quando o Senhor diz deixará, é justamente algo que, quando nós olhamos os mandamentos de Deus, o quarto mandamento, honrar pai e mãe sobre todas as coisas. E quando nós compreendemos esse quarto mandamento na profundeza realmente deste mandamento, nós compreendemos que o quanto o pai e a mãe é importante, é de suma importância para a nossa vida. E o Senhor diz, mesmo assim, você vai deixar pai e mãe e vai se unir ao seu marido. O deixar. Para constituir uma outra família. Para constituir uma outra família. E aqui está exatamente o grande plano de Deus. Para a multiplicação. Para a multiplicação destas famílias. Até então nós falamos aqui muito dentro do contexto bíblico, mas trazendo isso agora para a nossa realidade. Né? Por que a família vai mal? Por que hoje as famílias não estão tão bem? Por que as famílias já não hoje se amam como deveriam amar? Por que as famílias hoje já não se doam um pelo outro como se deveria doar? Porque existe um problema, existe um mal no seio da família, ou melhor dizendo, como nós estamos falando de sacramento, no seio do sacramento do esposo e da esposa. Existe algo que pode estar ferido, que é justamente na parte onde diz, deixará pai e mãe para constituir a sua família. A sua família. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí o Senhor diz, versículo 28, que ele vai, quando o Senhor cria o homem e a mulher, e depois ele dá uma ordem a ela. Deus os abençoou e diz, multiplicai-vos, frutificai-vos, povoai a terra, enchei a terra. E como isso acontece? Como o homem se torna uma só carne? É justamente nessa relação do mistério da sexualidade, na hora que o homem e a mulher se unem ali, no grande plano de Deus. Mas esta parte, ela está ferida por meio do adultério, por meio da pornografia, por meio de que o mundo tem apresentado. Hoje, as pessoas casam e não demora muito tempo, parece que eles descobriram que eles não se amam mais. Se separam, mas parece que estava tudo muito lindo no namoro. Mas será que no namoro, como eu disse no começo, houve ali uma preparação? Porque os jovens que estão ouvindo essa pregação, que querem constituir uma família, né, entender que essa família ela vai ser estruturada, ela vai estar forte na rocha, se ela viver a castidade no namoro, porque ele vai entrar em um grande mistério do matrimônio, como bem São Paulo diz. Né? Ou seja, esse mistério do matrimônio, ali. E temos analisado que muitos casamentos
estão sendo destruídos porque estão feridos na sexualidade. Porque foram feridos na sexualidade. Vou ser bem aberto aqui nessa pregação, a gente possa compreender exatamente ali. Se vem de um namoro ferido, esse matrimônio vai estar ferido. E é justamente ali, porque o algo mais belo que Deus fez, o belo que Deus fez foi o sexo. Foi algo belo, belo que o Senhor fez, que o Senhor criou, foi o sexo. Quando ele é ordem de Deus, o sexo é plano de Deus, e ele está ali no seio do matrimônio, é ali que o homem se torna uma só carne. É nesse mistério que o Senhor ali se faz. E porque o Senhor tem um apreço pela família, pelo matrimônio. Quando nós olhamos o matrimônio e olhamos exatamente o que acontece, a ordem de Deus, eu estou adentrando aqui um pouco nos mandamentos para que nós possamos entender. Falamos do quarto. Quando nós entendemos os mandamentos, entendemos o sexto mandamento, ou naquele sexto mandamento, é justamente ali que o Senhor dá a ordem da pureza. Da pureza. Né? A pureza na relação. A pureza no sexo. A pureza ali que o Senhor nos pede. E o quanto a impureza tem tomado conta do matrimônio. Eu falava esse dia numa outra live, eu acho que na nossa live da misericórdia, um dia desses, que tem algo que tem crescido muito na venda, nas vendas aí, que online, que as pessoas têm feito, e o que mais tem crescido são algo que está no topo, é algo voltado para a pornografia. Voltado para aquilo que é pornográfico, ou seja, se é pornográfico, ele está ferindo aonde? Ele vai ferir o matrimônio. Ele vai ferir justamente ali. E nós precisamos entender, quando você conversa com algum casal, e com aquele casal, o casamento está destruído. Quando nós vamos analisar aquele matrimônio, e vamos entender que é justamente lá na área íntima do matrimônio, que está ferido. Só que é algo tão delicado para o casal partilhar, que vai escondendo isso. E vai colocando isso embaixo do tapete. Né? E vai chegar um momento que isso vai vir à tona. Isso vai estragar o casamento. Isso vai estragar ali o matrimônio. Então, o matrimônio é sagrado. E se é sagrado, como diz São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. E se é sagrado, existe o inimigo de Deus que sabe aonde atacar. Sabe aonde atacar para atacar todos os filhos de Deus no matrimônio. Se o matrimônio vai mal, a sociedade inteira vai mal. Então nós precisamos entender isso, compreender isso, porque é onde Deus nos chama a uma vida santa. É ali que começa. É nessa multiplicação. É nessa multiplicação que o Senhor nos dá. E eu separei aqui uma leitura de um livro da Fé Explicada, onde o padre vai citar justamente essa parte da sexualidade, e ele vai dizer, quando Deus abençoou e disse-lhe, sede fecundo, né, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí ele diz, tocamos um ponto que merece ser salientado, a santidade básica do sexo. Quando se perde o sentido da sacralidade do sexo, a santidade é esquecida e o sexo converte-se num brinquedo, num instrumento excitante de prazer, deixando de ser instrumento de Deus. A finalidade conjugal e a prostituição, o divórcio e as uniões casuais são alguns dos males que surgem quando se violenta o sexo, arrancando-o da ordem divina
das coisas de Deus. A ordem divina das coisas santas do Senhor. Ou seja, é ali que está ferido e que nós precisamos compreender. Se ali vai mal, precisa ser curado. Precisa ser curado aquela área, e essa área só é curado com renúncia. A pessoa traz aquilo que ele aprendeu no mundo, aquilo que ele vê num vídeo pornográfico, e ele quer trazer isso para aquilo que é sagrado, para o altar do matrimônio, para o leito conjugal, para o altar do matrimônio. Ele quer trazer tudo aquilo que é sujeira, que o mundo apresenta ali. E dessa forma, nós não vamos conseguir buscar a santidade na família. A família não vai conseguir viver a santidade se o chefe daquela casa, se o casal que ali está, não entender isso e não conduzir a sua família. É ali. O mundo tem gritado que em 4 paredes vale tudo. E não. Né? Deus quer nos ensinar o caminho certo. E nós precisamos compreender isso, para que eu possa matar o mal pela raiz, para que eu possa arrancar o mal pela raiz. Existe a essência do mal, do pecado, no seio do matrimônio, justamente nesse mistério que São Paulo diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande. Existe um mistério divino nesse sacramento. Quando eu me lembro do meu matrimônio, do meu casamento, quando eu lembro do meu casamento, aquele dia, né, que a gente marcou, para que a gente pudesse selar ali com Deus, né, selar com Deus aquilo que nós estávamos preparando há muito tempo. Sempre é bom lembrar que nós namoramos por mais ou menos 3 anos e alguma coisa, 3 anos e alguma coisa, como o mundo manda, como o mundo apresenta, né? Porque até então eu me dizia católico, né? Eu estava todo domingo à Santa Missa, mas não vivia a castidade, né? Até então que um dia, por meio do curso em Cheivos, né? Deus nos chamou a uma vida de santidade. Nós namoramos como o mundo manda. Eu tinha uma liberdade total na casa dela, né? Para ficar ali, para dormir ali, tinha confiança dos pais, né? Ou seja, é isso que o mundo hoje apresenta, né? O mundo tem apresentado isso, a liberdade. As pessoas têm praticado o sexo fora do matrimônio, como todo mundo bem sabe, namorou ou criou uma idade e aí de repente tem que ficar, tem que fazer, sabendo que tudo isso que é feito no nosso passado vai afetar o sacramento. Vai afetar o sacramento, vai afetar ali. Então nós precisamos entender isso. E quando nós conhecemos Jesus, quando tivemos um encontro com o Senhor, tanto eu como ela tomamos a decisão de viver a castidade, de viver a santidade, de buscar o Senhor, porque começamos a preparar o nosso caminho. Porque eu sabia que um dia nós íamos chegar no altar, um dia nós íamos chegar lá no altar do Senhor, e é isso que eu queria, é isso que ela queria, e nós começamos a nos preparar, porque nós compreendemos que precisava santificar a nossa carne, santificar a nossa vontade, por mais que nós já conhecíamos o nosso corpo, né? Mas nós precisávamos amar o Senhor com o nosso namoro, fazer atos de amor dentro do nosso namoro, né? E começamos a preparar o nosso ambiente na castidade, porque sabia que um dia eu queria ir lá contemplá-lo, sem dizer que aqueles que entram para o matrimônio sem uma vida de santidade já entram cheio de mácula, cheio de resistência, ciúmes doentio, porque aquele que não esperou, não santificou o seu matrimônio, seu futuro matrimônio, no caminho do namoro, terão complicações sérias no matrimônio.
E aí a pergunta é, as pessoas fazem, onde eu errei? Né? É que ouviu a palavra do Senhor e não colocou em prática. Homens insensatos, que ouviram e não colocaram em prática. E colocaram em prática, e nos preparamos. E naquele dia do casamento, da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Várzea Grande, né? Paróquia Nossa Senhora da Guia, igreja Nossa Senhora do Carmo, em Várzea Grande, ali, naquele lugar, houve um mistério de Deus que desceu na nossa alma, da minha e da Elisângela. Houve um mistério que nós não enxergamos, mas houve um mistério de Deus que desceu sobre as nossas almas. Naquele momento que o sacerdote nos dava a bênção, houve um mistério grandioso, sem dizer da alegria, sem dizer da alegria que foi o Anselmo que ali estava, naquele altar, esperando a noiva. A porta estava fechada, esperando a noiva chegar para recebê-la, para receber. Aquela foi uma alegria no meu coração, porque nós sabemos o que nós passamos, o que nós lutamos para viver, para preparar esse caminho, para preparar ali o caminho para o sacramento, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. E de repente, meus irmãos, como aquela música clássica da Virgem Maria, né? Não vou cantar aqui porque minha voz não é tão boa para a música, né? E aí, aquela música, e quando começou aquela canção, aquela música, as portas da igreja se abriu. Quando aquela porta se abriu, apareceu a mulher mais linda do mundo. Apareceu a mulher mais linda do mundo, que davam passos lentos para chegar ao meu encontro. Ali, com certeza os anjos se alegraram, com certeza houve uma festa no céu, porque nós preparamos tudo aquilo para chegar naquele dia. Nós nos preparamos para chegar naquele dia. Nós namoramos por volta depois, numa vida em Deus, por volta de uns 3 anos namorando, e lutando para viver aquela castidade. E naquele dia, quando eu avistei aquela mulher, e eu digo aquela mulher mais linda do mundo, sim, porque assim o marido assim o marido precisa ver a sua esposa, assim o marido é a única. Quando nós ali entramos, entendemos, vamos fazer uma menção para a ordem, o sacramento da ordem. Quando aquele homem, aquele diácono vai receber a ordem ali, ele morre para o mundo, para servir somente a Deus. Quando o matrimônio, quando ele recebe a bênção do matrimônio, o homem morre para o mundo, para amar somente uma mulher. A mulher morre para o mundo, para amar somente um homem. Naquele dia eu entendi isso. Porque quando eu disse um sim a ela, naquele altar, eu estava dizendo não para milhares de mulheres que existem nesse universo. E o marido precisa entender isso. O marido precisa entender isso. Nós, como marido, como nós recebemos um sim, nós falamos não. E aí depois virão outras tentações. Virão outras tentações para ferir esse sacramento. Quando eu me confessei antes do matrimônio, quando eu me confessava, antes para ir para o casamento, aquela preparação que tem, eu falava para o padre, quando nós lutamos para viver a castidade. O padre olhou para mim e disse assim: meu filho, mas lembre de uma coisa, virão outras tentações que você vai ter que lutar contra ela.
Eu falei, não é possível, né? O que eu mais lutei era para viver a castidade. Agora, depois do matrimônio, vem a lua de mel, né? Depois vem a lua de mel. Ele falou, e terá outras tentações. E aí, realmente, apareceu outras tentações. E a luta continua para honrar aquilo que nós acabamos de ler na carta de Efésios. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Naquele dia, naquele altar, começou um grande plano de Deus na minha vida. Nós se casamos em setembro e quando foi por volta de janeiro ou fevereiro, a minha esposa já estava grávida, né? Ela já estava grávida e ali começou a vir os frutos desse matrimônio. Hoje tenho 3 filhos e entendo que eu preciso viver a santidade do meu matrimônio, do meu casamento, porque o meu casamento é reflexo para os meus filhos. Para os meus filhos. Eles olham para os seus pais. E em mim e em nós. As nossas atitudes é a melhor maneira para evangelizar os nossos filhos. Para assim fazer da nossa família uma escola de santidade. Uma escola de santidade. De buscar uma vida santa em Deus. E essa escola de santidade começa nesse respeito um pelo outro. Porém, precisa ser bem tratado na área chamada sexo. Porque é ali. Não faça desse altar parque de diversão de Satanás. Não. Ali é onde eu tenho que santificar o meu matrimônio. É ali que eu tenho que santificar o meu matrimônio, porque dali vai ser o reflexo para a nossa vida futura diante dos nossos filhos e para o mundo. Que o Senhor nos dê a graça de que o nosso matrimônio seja o grande luzeiro, a grande luz para as famílias. Para as famílias. O mundo precisa ouvir, o mundo precisa ver, por meio de nós, cristão, católico, que a família vale a pena, que o matrimônio é dom de Deus, que os filhos é dom de Deus. Não dê ouvido à serpente deste mundo, que diz que não, se o casamento está ruim, deixa, larga, não é isso mesmo, e jogam o matrimônio, o mistério de Deus no ralo. Não! Nós precisamos lutar. É sacrifício. Algo lá atrás precisa ser curado. Por isso, Travou. acabou o tempo? Não, irmão, é que falta acho que uns 3 minutos para acabar, mas se precisar a gente encerra e inicia outra. Tá? Fica a seu critério. Não, sim. Não, mas é isso. Eu acho que é isso que nós precisamos entender. A família, escola de santidade, é um dom de Deus. Os pontos que aqui eu disse que precisa ser observado sempre em matrimônio, é também justamente na parte da sexualidade, do sexo, naquilo que é feito ali, aquilo que é tão íntimo. E ali o demônio tem agido com muita facilidade, achando que ali tudo pode. Não, se ali está ferido, ali precisa ser curado. Porque aquilo vai dar reflexo para o seu casamento. E é ali que precisa ser tratado. Se o namoro estava todo ferido e entrou para um casamento, e ouvindo hoje as pesquisas, que o que mais cresceu a venda de produtos pornográficos, isso tem entrado dentro das famílias. E nós, como cristãos, não podemos aceitar isso. O sacramento é dom de Deus. O casamento é um sacramento. É dom do Senhor. Hoje as pessoas têm apenas se unido, irmão. Hoje eles se namoram e já querem
e já querem. Posso tocar num ponto aqui que tem acontecido, que a gente percebe que as famílias estão numa desordem? Tem uma parte aqui que o Senhor diz, deixará pai e mãe. E hoje o que tem acontecido, as pessoas não têm deixado mais o pai e mãe. Eles têm ido para dentro da casa do pai e mãe. E por isso as famílias estão numa desordem. Porque o pai e a mãe depois quer dar pitaco, né, naquele casamento, e aí um fica mal para o outro, fere ainda o quarto mandamento. Né? Então, é levar a ordem de Deus ao pé da letra. Deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Porque aí sim o matrimônio começa, segundo os planos de Deus. Amém? Amém, irmão. Eu me recordo até que esses tempos atrás eu estava lendo a história de Santo Antão, e lá ele dizia, né, que ele foi, para a gente ver que essa questão da impureza, né, sexual não vem somente a nós, claro, que a todos, né, aos sacerdotes e todos mais. Por que eu digo isso? Porque lá Santo Atanásio ele conta a história de Santo Antão, e lá ele diz que o demônio veio com esses pensamentos ilícitos a Santo Antão, né? E Santo Antão era muito penitente, né, e tinha essas tentações. E aí, uma certa vez o demônio falou quem ele era. Ele falou, eu sou o demônio da fornicação. Né? Então ele nos atenta às nossas famílias, e nós precisamos clamar o Espírito Santo por meio da Virgem Maria. Irmão, falta quantos minutos? Falta um minuto. Falta um minuto para encerrar, meu irmão. Então, desde já, eu queria agradecer novamente, meu irmão, porque quero dizer que as portas estão abertas do Grupo Filho de Maria para os sermos cheios. É sempre uma grande alegria, parece até redundante, mas para mim é uma grande alegria, com certeza para o grupo. Porque nós, como eu te disse, brotamos desse coração que é um encheio, né? Então é sempre uma grande alegria, né? Você eu até costumo dizer que você parece um primo meu, de outra cidade. Sempre que eu te vejo, olha só. Né? Então, amém. Louvado seja Deus. Alegria, tá? Muito obrigado pelo seu sim, e que a Missão Encheios continue dando esses frutos abundantes para a igreja. Amém, meu irmão? Alegria nossa, irmão. Estamos à disposição, tá? Que Deus abençoe. Obrigado a todos aqueles que nos acompanhou aí. Que Deus abençoe vocês também. E que nós possamos lutar. Sejam santos, tá? Sejam santos. Busca a santidade. Irmão, vamos juntos aqui então rezar, consagrar toda a Missão Encheios novamente, no nosso grupo, toda a igreja, ao Imaculado Coração de Maria. Então vamos nos entregar rezando uma Ave Maria, né? Irmãos, rezemos também pela Missão Encheios, pelo Anselmo agora, pela missão dele de pai, né, de família. Rezemos uma Ave Maria agora por todas essas intenções. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Você que nos acompanha, até sábado que vem. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Estamos à disposição, tá? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe.